Em 8 de outubro de 1985, uma segunda-feira, o Achille Lauro, um navio de cruzeiro italiano com um peso de 23 mil toneladas, estava ancorado no porto de Alexandria, situado na costa do Egito. Neste dia, marcava-se o 5º dia da viagem de 12 dias pelo Mediterrâneo, que teve início em Gênova e incluiu paragens em Nápoles e Siracusa. Alexandria representava apenas mais uma escala nesse cruzeiro de férias, e nada indicava que algo extraordinário estava prestes a ocorrer. Durante a manhã, centenas de passageiros começaram a desembarcar do navio, embarcando em ônibus que os levariam para visitar as pirâmides do Cairo, uma viagem de aproximadamente 2 horas e meia. Esse êxodo resultou em apenas 70 a 80 passageiros restantes a bordo, juntamente com a tripulação de 340 pessoas. Após o término do desembarque, o capitão partiu do porto de Alexandria, definindo um rumo em direção ao porto de Saíde, localizado cerca de 225 quilômetros a leste de sua posição atual. O objetivo era encontrar os turistas do Cairo em aproximadamente 14 horas. No entanto, os turistas do Cairo nunca chegariam a ver o navio. Eles chegaram à doca vazia às 10h30 daquela noite, muito depois do horário previsto. Sem encontrar o navio, eles aguardaram por 3 horas durante a noite, com a impressão de que o congestionamento na região da foz do Canal de Suez havia causado o atraso, mas essa não era a realidade. Naquela mesma manhã, por volta das 1h, uma chamada de socorro foi emitida a partir do Achille Lauro e captada por uma estação de rádio na cidade sueca de Gotemburgo. 4 indivíduos sequestraram o navio logo após ele deixar o porto de Alexandria. Eles confinaram os passageiros na sala de jantar durante o almoço, disparando suas armas acima das cabeças das pessoas e emitindo ordens bruscas. Contudo, a identidade e as intenções exatas desses sequestradores permaneceram inicialmente desconhecidas. Os 4 homens mantiveram distância dos passageiros durante todo o trajeto da viagem. Sua interação com as pessoas a bordo foi limitada a uma breve conversa com um dos membros da equipe do Achille Lauro. Uma anfitriã questionou o grupo sobre a sua origem e eles responderam de forma sucinta com apenas uma palavra: noruegueses. Essa resposta, independentemente de quem fossem e qual fosse o objetivo do sequestro do navio, chamou a atenção dos governos italiano e norte-americano, bem como de suas respectivas equipes de gerenciamento de crises. Inicialmente, os Estados Unidos não tinham dado muita importância ao sequestro, pois, como lembrou um funcionário da Casa Branca na época, parecia que toda semana havia outro incidente terrorista para lidar. No entanto, por volta das 4 horas, quando ficaram sabendo que passageiros americanos estavam a bordo, os EUA mudaram para o modo de crise. Enquanto os 2 governos debatiam a melhor abordagem a seguir, os sequestradores continuavam bastante ativos a bordo do Achille Lauro. Convocaram o capitão do navio, Gerardo de Rosa, para a ponte, onde o confrontaram verbalmente em árabe antes de ordenar que ele navegasse para o porto sírio de Tartus, usando um inglês rudimentar. A alegação de serem cidadãos noruegueses estava se tornando cada vez mais duvidosa. No entanto, levaria mais algum tempo até que o propósito do sequestro e a identidade dos sequestradores fossem esclarecidos. Mais tarde, naquele mesmo dia, durante a noite do 7º dia do sequestro, os sequestradores se comunicaram com os funcionários do porto em Port Said, enquanto navegavam ao longo da costa do Egito. Foi nesse momento que eles se identificaram como membros da Frente de Libertação da Palestina, ou PLF, uma facção militante dissidente da Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, que era a autoridade governante na Palestina. Durante essa conversa, a PLF fez a exigência de que 50 palestinos detidos em prisões israelenses fossem libertados. Subitamente, o sequestro adquiriu uma complexidade adicional, uma vez que agora envolvia Israel. Isso tornou as negociações em busca de uma resolução pacífica do incidente ainda mais desafiadoras. Como resultado, o governo italiano adotou uma postura mais passiva em suas negociações.
O primeiro-ministro italiano, Bettino Craxi, inicialmente argumentou que, uma vez que os sequestradores estavam demandando a atenção de Israel, a Itália não deveria se envolver diretamente nas negociações com eles. Além disso, devido a uma mudança na política externa italiana ao longo da última década, com um foco na melhoria das relações com os estados árabes do Mediterrâneo, o governo italiano estava cauteloso em evitar tensões com seus aliados, evitando uma postura muito agressiva em relação a AOS sequestradores e parecendo excessivamente simpático a Israel. As tensões entre os países árabes e Israel haviam aumentado consideravelmente recentemente. Apenas uma semana antes do sequestro, as forças israelenses haviam bombardeado a sede da OLP em Tunis em retaliação ao assassinato de 3 israelenses em Chipre. Esse atentado resultou na morte de 60 pessoas e feriu mais de 100, provocando a ira da Tunísia, que convocou uma votação na ONU para condenar o ataque. Dentro desse ambiente diplomático delicado, a Itália buscava uma solução para o sequestro que não envolvesse derramamento de sangue e que não inflamasse ainda mais as tensões. A Itália buscava orgulhar-se de sua capacidade intermediária e de sua independência diplomática em relação à OAS Estados Unidos. Idealmente, isso significaria uma completa redução das hostilidades sem vítimas e sem a extradição dos sequestradores do Oriente Médio. No entanto, a Itália tomou a precaução de mobilizar 4 helicópteros transportando unidades de seu batalhão de elite Coronel Moskin para a base aérea de Akrotiri, em Chipre, como medida de precaução caso uma resolução diplomática para a crise se tornasse impossível. Por outro lado, os Estados Unidos não hesitaram em considerar o uso da força. Tinham uma política de tolerância zero em relação a negociações com terroristas e buscavam a prisão e o julgamento dos sequestradores. Perceberam uma oportunidade devido ao fato de o navio permanecer em águas internacionais, o que o tornava suscetível a uma operação militar. Assim, os EUA optaram por enviar forças conjuntas de operações especiais para a base aérea de Sigonella, na Sicília, e planejaram uma intervenção armada para a noite de quarta-feira. No entanto, voltando ao Achille Lauro na manhã de terça-feira, 8 de outubro, os sequestradores começaram a separar os reféns e confiscar seus passaportes em um dos salões do navio. Eles identificaram 12 americanos, 6 reféns britânicos e alguns turistas idosos da Áustria como alavancagem valiosa. 2 dos reféns austríacos foram questionados sobre sua origem e revelaram que eram judeus, o que levou um dos sequestradores a agredir o marido, jogando-o ao chão e batendo nele com a coronha de sua arma. Um dos passageiros destacados era de interesse especial para os sequestradores, Leon Klinghoffer, um judeu americano em uma cadeira de rodas. Como ele não podia se juntar com os reféns quando foram instruídos a subir ao deck da piscina, ele foi forçado a permanecer com um dos sequestradores. Sua esposa protestou, tentando convencê-los a deixá-la levá-lo para cima, mas recebeu ordens para deixá-lo para trás. Infelizmente, essa seria a última vez que ela veria o marido, por volta das 11 horas. O navio finalmente chegou à costa de Tartus, na Síria, momento em que os sequestradores insistiram em atracar no porto, reafirmando suas demandas pela libertação de 50 prisioneiros em Israel e solicitando a presença de negociadores britânicos e americanos a bordo. Eles ameaçaram começar a executar os reféns às 3 horas se suas exigências não fossem atendidas. No entanto, o pedido para ancorar no porto de Tartus não foi concedido, provavelmente porque os Estados Unidos haviam lançado uma campanha diplomática para garantir que os estados da região não fornecessem um porto seguro a AOS sequestradores, mantendo-os isolados em águas internacionais. Às 2h32, cerca de 3 horas e meia após suas demandas iniciais, eles enviaram uma mensagem sinistra ao porto de Tartus. Essa mensagem, registrada às 3h23, sugere que os sequestradores executaram um dos passageiros entre as 2h50 e 8 é o momento em que a mensagem foi entregue. Logo,
Rumores começaram a circular entre pessoas bem informadas nos Estados Unidos, afirmando que um passageiro americano havia sido assassinado, e essa informação, de fato, foi confirmada. Por volta das 3 horas, o líder dos sequestradores deu ordens para que um dos garçons do navio o ajudasse a levar Leon Klinghoffer para a parte traseira do navio, um local isolado distante dos demais reféns. Ali, ele dispensou o garçom e disparou 2 vezes contra o americano em cadeira de rodas, acertando-o uma vez no peito e uma vez no rosto, resultando em sua morte instantânea. Após a execução, ele convocou o garçom e o cabeleireiro do navio para lançar o corpo ao mar. O corpo de Klinghoffer foi encontrado 5 dias depois em uma praia na Síria, em 13 de outubro, onde as autoridades sírias realizaram uma autópsia. Na tarde do mesmo dia, os sequestradores deixaram o local do crime e seguiram navegando em direção a Chipre. Durante o trajeto, eles receberam uma comunicação por rádio de uma estação de rádio de língua árabe em Chipre, conhecida como Monte Carlo. A transmissão era conduzida por um homem que usava o pseudônimo de Abu Khaled, aparentemente o cérebro por trás do sequestro. Ele ordenou que os sequestradores mudassem o curso do navio em direção ao porto de Saíde, acrescentando que eles deveriam tratar bem os passageiros e manter contato de rádio constante com as autoridades no porto egípcio. Mais tarde naquela noite, quando se aproximavam de Port Said, em outra transmissão de rádio separada, Khaled instruiu os sequestradores a pedirem desculpas pela apreensão do navio, enfatizando que essa não era sua intenção original e que não fariam nada que pudesse prejudicar as relações positivas entre a Itália e a Palestina. Isso provavelmente explicava por que eles focaram apenas em americanos, britânicos e reféns judeus. Em segundo lugar, a revelação de que o sequestro estava sendo liderado por alguém leal à OLP tornou a situação ainda mais delicada. Como a OLP era a única autoridade semi-respeitável na Palestina com a qual se poderia negociar, se a Itália ou os EUA começassem a acusá-la de atividades terroristas, perderiam sua única ponte diplomática com a Palestina. Cientes disso, alguns analistas americanos começaram a desaconselhar a operação militar, permitindo que os palestinos salvassem a face e negociassem uma saída para o conflito com o governo egípcio. Essa estratégia estava alinhada com a abordagem italiana de manter as tensões baixas. Enquanto os sequestradores se apressavam em direção a Port Said, as agências de inteligência dos EUA também trabalhavam rapidamente para identificar o misterioso Abu Khaled. O Bureau de Inteligência e Pesquisa dos EUA estabeleceu uma conexão tênue entre o pseudônimo e o líder de uma facção da PLF, Mohammed Abbas, por meio de um recorte de jornal que indicava que Khaled era o nome de seu filho mais velho. Essa teoria, embora frágil, foi posteriormente confirmada por fontes de inteligência israelenses que afirmaram já terem encontrado esse apelido antes e tinham 99% de certeza de que pertencia a Mohammed Abbas. Isso se tornou um problema por várias razões. A primeira razão foi que, sem o conhecimento dos observadores estrangeiros na terça-feira, dia 8, Mohammed Abbas foi emboscado no Cairo enquanto estava a caminho de Tunis, sob ordens do governo egípcio. Segundo relatos, por volta das 10h30 do dia anterior, cerca de 9 horas após o sequestro, o ministro das Relações Exteriores da Itália, Giulio Andreotti, entrou em contato com o ministro egípcio dos Negócios Estrangeiros, Boutros Ghali, solicitando que diplomatas palestinos se envolvessem na mediação. Ghali tentou, então, entrar em contato com o líder palestino de fato, Yasser Arafat, para solicitar um enviado diplomático, mas não conseguiu localizá-lo. Pouco depois, o Serviço Secreto Egípcio informou a Ghali que um membro de alto escalão do Conselho Nacional da Palestina logo passaria pelo Cairo a caminho de Tunis. Esse membro de alto escalão era Mohammed Abbas. Quando Abbas chegou ao Cairo, ele foi retirado da aeronave, arrastado para o Ministério das Relações Exteriores
e apresentado diante de diplomatas italianos e egípcios como mediador no próprio sequestro que ele havia orquestrado. Isso criou um claro conflito de interesses e não demorou muito para que todas as partes envolvidas na crise soubessem de seu verdadeiro papel. O jornal geopolítico italiano Limes observou que os sequestradores se dirigiram a ele instintivamente como comandante, após ouvirem sua voz no rádio durante as negociações, alertando imediatamente as estações de escuta de inteligência sobre sua identidade. Portanto, isso representou um grande problema. Em qualquer caso, a questão de se uma operação militar deveria ser conduzida estava agora fora das mãos das autoridades. Às 7h15 da quarta-feira, dia 9, o Achille Lauro entrou em águas territoriais egípcias, apesar dos protestos dos Estados Unidos, e envolveu-se em negociações com emissários egípcios e palestinos, tornando uma intervenção dos EUA impossível. Nas horas seguintes, Mohamed Abbas estava em uma posição privilegiada para mediar a desescalada de um sequestro que ele mesmo havia orquestrado, e com isso em mente, não é surpreendente que as negociações tenham progredido rapidamente. Às 11h30, pouco mais de 6 horas após o início das negociações, o capitão de rosa do Achille Lauro fez a seguinte declaração por meio de comunicações de rádio com Porto Saíd. Eu sou o capitão. Estou falando do meu escritório e dos meus oficiais, e todos estão com boa saúde. Essa garantia, que implicava que todos os reféns estavam ilesos, foi suficiente para que os governos italiano e egípcio concordassem em permitir a libertação dos sequestradores em troca da liberação do navio e de seus passageiros. O diplomata americano no Egito, Nicholas Veliotis, recusou-se a assinar esses termos de liberação, argumentando que apenas uma acusação seria satisfatória. Como resultado, apenas as assinaturas italianas e egípcias foram colocadas no papel, sem o conhecimento dos dois signatários na época. No entanto, o capitão de rosa estava plenamente ciente de que nem todos os passageiros haviam saído ilesos. Pouco depois do assassinato de Klinghoffer no dia anterior, o líder do grupo de sequestradores, Magid al-Molki, subiu até a ponte do navio, entregou o passaporte de Klinghoffer a de rosa e informou que ele havia sido eliminado. De rosa também afirmou mais tarde em uma entrevista na TV que estava certo de que Molki estava dizendo a verdade, pois tinha notado que suas calças e sapatos estavam ensanguentados. A única razão pela qual o capitão de rosa afirmou que todos estavam bem foi porque ele estava sob a mira de uma arma durante a conversa. No entanto, antes que alguém pudesse perceber o que estava acontecendo, os sequestradores já haviam desembarcado e abandonado o navio. Partiram por volta das 3h30, foram escoltados por barcos patrulha egípcios até o porto de Saíd, onde rapidamente desapareceram no continente egípcio. Mas para onde estavam indo? Isso levaria um pouco mais de tempo para ficar claro. Enquanto isso, os italianos estavam cada vez mais conscientes de que algo estava gravemente errado. Entre 4h20 e 6h10, as autoridades italianas apuraram, por meio de conversas com o capitão de rosa, que eles tinham, na verdade, uma vítima a bordo. Às 6h30, o primeiro-ministro Bettino Craxi divulgou o anúncio em uma entrevista coletiva, logo após entrar em contato com o presidente dos EUA, Ronald Reagan, para informá-lo da morte de Klinghoffer. O núcleo diplomático italiano ficou em uma posição delicada. Poucas horas antes, o chanceler Giulio Andreotti estava se vangloriando das capacidades da diplomacia italiana, afirmando que o fim pacífico da crise era a fruição de uma política externa italiana que nem todo mundo sempre entende. Pelo contrário, agora parecia que eles tinham deixado 4 assassinos escaparem e não tinham mais certeza de onde estavam. Os Estados Unidos ficaram furiosos. No dia seguinte, quinta-feira, 10 de outubro, o embaixador Veliotis embarcou no Achille Lauro para confirmar pessoalmente a morte de Klinghoffer. Lá, ele encontrou o passaporte de Klinghoffer,
mas nenhum sinal de Klinghoffer. Ele ligou para a embaixada dos EUA e, em uma declaração apaixonada, exigiu que o Egito processasse esses indivíduos. No entanto, o Egito não tinha a intenção de fazê-lo. Na verdade, como os EUA e sua inteligência israelense revelariam, o Egito estava facilitando a passagem segura dos sequestradores para a Tunísia, onde seriam recebidos pelas forças da OLP. Isso aconteceu apesar dos novos desenvolvimentos envolvendo o assassinato de um cidadão americano. Às 6 do dia 10 de outubro, 26h30, depois de desembarcarem do Achille Lauro, a inteligência identificou os sequestradores na base aérea de Al-Masa, no Egito, onde estavam se preparando para embarcar em um voo para deixar o país. O presidente egípcio, Hosni Mubarak, alegou que os sequestradores já haviam saído do Egito e que ele não tinha conhecimento de seu paradeiro. No entanto, a inteligência americana suspeitava que ele estava mentindo, uma vez que era improvável que ele não soubesse que os sequestradores estavam embarcando em um voo civil em um aeroporto militar egípcio. Enquanto o voo se preparava para decolar, uma equipe de gerenciamento de crises em Washington desenvolveu planos para interceptar a aeronave. Por volta das 7 horas, horário da Europa Central, uma força-tarefa de porta-aviões dos EUA, liderada pelo USS Saratoga, começou a se dirigir para o sul da Grécia como parte dessa operação. Às 8h15, caças F-14, 2 aviões-tanque K-6D e 2 aviões radar E-2C decolaram do USS Saratoga e começaram a patrulhar o espaço aéreo ao norte da costa egípcia. Quando o Boeing 737 dos sequestradores decolou de Al-Masa às 10h10, a força-tarefa dos EUA passou a monitorar e acompanhar a aeronave. Por volta das 10h30, os 4 caças F-14 finalmente interceptaram o 737, pouco depois de ter sido negado o direito de aterrissagem em Tunis. Nesse ponto, a equipe de interceptação enviou uma mensagem de rádio para a aeronave, exigindo que ela o seguisse para a base aérea da OTAN em Sigonella, na Sicília. A bordo, a tripulação egípcia tentou fazer contato por rádio com o controle terrestre no Egito, mas os aviões radar que acompanhavam a força-tarefa americana estavam interferindo em seus sinais, tornando impossível receber instruções do Cairo. Portanto, o capitão concordou em seguir para o noroeste em direção à Sicília. Pouco depois da meia-noite, às 12h10 do dia 11 de outubro, a aeronave pousou na base aérea de Sigonella, seguida por 2 transportes de tropas dos EUA. Os italianos ficaram extremamente frustrados com a situação, pois não foram informados sobre a operação até apenas 40 minutos antes da aeronave pousar em Sigonella. Sentiram que toda a operação havia sido mantida em segredo para tornar impossível para eles recusarem. Além disso, os italianos sentiram que eram obrigados a assumir a responsabilidade jurisdicional pelos sequestradores, uma vez que haviam cometido crimes em um navio italiano e a aeronave já estava em solo italiano. Isso impediu os americanos de levar os sequestradores, como inicialmente planejado, e resultou na presença de cerca de 80 comandos americanos na base aérea da Sicília, incluindo uma equipe SEAL Team 6, que havia se deslocado de Gibraltar para a Sicília. A situação se desdobrou em um impasse diplomático e literal, com os Estados Unidos e a Itália reivindicando jurisdição sobre os sequestradores. Além disso, houve um impasse no terreno, com forças especiais dos EUA, encarregadas da custódia dos sequestradores, cercadas por comandos e gendarmes da Força Aérea Italiana, que tinham ordens para intervir com força se os americanos tentassem retirar os sequestradores. Com reforços italianos chegando, os americanos se encontraram em desvantagem numérica e várias horas se passaram antes de um acordo ser alcançado. Não é possível determinar o momento exato em que o impasse terminou, mas parece que levou algumas horas pela manhã de 11 de outubro antes que um acordo fosse alcançado. A Casa Branca finalmente ordenou a retirada das tropas dos EUA
e os italianos assumiram a custódia dos sequestradores. O acordo incluía a promessa dos italianos de processar os sequestradores. A bordo do Boeing 737, as tropas italianas encontraram os 4 sequestradores, bem como o orquestrador do sequestro, Mohamed Abbas. Embora ainda houvesse problemas entre os EUA e a Itália, como a recusa dos italianos em extraditar ou prender a Abbas, devido à falta de evidências de seu envolvimento, os sequestradores foram julgados e condenados nos tribunais italianos. O homem que matou Klinghoffer, Magid al-Molki, recebeu uma pena de 30 anos, enquanto seus cúmplices receberam sentenças mais leves, variando de 25 a 15 anos.